Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Estamos aí no segundo dia deste propósito aí da leitura da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, 5 e 6. Irmãos, antes de começar aí a leitura, quero pedir aquele favor, aquela ajuda especial aí que os irmãos podem contribuir aí para o crescimento do canal. Se inscreva aí no meu canal, Pastor Rafael Ferreira. Na hora que você colocar aí Rafael Ferreira, vai aparecer lá MAPD TV, Ministério A Palavra de Deus. São as iniciais aí do Ministério A Palavra de Deus, MAPD, MAPD TV. E Pastor Rafael Ferreira. Esse é o canal do YouTube. E peço aí para vocês aí, ó, compartilha aí essa mensagem, essa leitura, uma leitura mais explicativa, uma leitura meditando aí no versículo a versículo, seguindo aí a revelação de Deus, seguindo aí aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E se eu fosse você, eu compartilhava esse vídeo aí para grupo de WhatsApp, compartilhava nas suas redes sociais aí. Muitas pessoas vai ser abençoado. Eu já estou sendo abençoado por isso. Você vai ser abençoado por isso. Nós seremos abençoados por Deus. Amém? É isso então. Vamos lá. E toca o sininho, toca o sininho, toca o sininho, toca o sininho que o YouTube vai mandar para você aí, já vai te notificar quando esta gravação aí chegar na plataforma aí, já editada, bonitinha aí. Tô aprendendo, aos pouquinhos nós vamos crescer aí, aos pouquinhos nós vamos editando, vamos aprendendo aí a trabalhar aí com essa ferramenta aí que Deus nos concedeu. Gênesis capítulo 4, vamos lá. Gênesis capítulo 4 e o verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Então, com a ajuda do Senhor, eu tive um filho. Quer dizer, sem Deus não é possível a mulher gerar uma criança. Não há explicação de que forma, como é gerado uma criança no ventre de uma mulher. É especial, é coisa de Deus, é algo profundo de Deus, é um mistério de Deus. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelha. Olha o primeiro pastor de ovelha aparecendo. E Caim cultivava o solo, o primeiro trabalhador aí da terra. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Olha só que interessante. Já era, acredita-se que já era um costume, né, de Caim e Abel apresentar uma oferta ao Senhor. Então, o que eu aprendo aqui? Que a oferta parte de nós. Em nenhum momento aqui nós vamos se deparar na palavra que Deus está pedindo oferta. Não, é Caim e Abel que partiu deles a oferta. E por que eles deram essa oferta? Uma oferta de gratidão a Deus pela colheita ou pela produção. Então, no tempo da colheita, né, passou-se o tempo da semeadura, o tempo do cultivo, regou, contemplou ali o crescimento, né, da árvore, o crescimento dos frutos, contemplou aí toda a trajetória, todo o processo,
E aí vem o tempo de colher os frutos do trabalho árduo que Caim tinha. E ele apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores. Olha a diferença. Um ofertou parte e o outro ofertou a melhor. Ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho, quer dizer, a primícia, as primeiras crias. Fala de primícia. Abel, então, deu a primícia para Deus. Ofertou a melhor, a primícia, o primeiro, tirou o melhor do seu rebanho. Aí está falando, então, do quê? De uma oferta de gratidão por aquilo que Deus deu, pela fertilidade dos animais, né? Os animais foram férteis, e ali Abel viu que a fertilidade, a multiplicação, aquela palavra que Deus liberou sobre os animais, sobre o crescer, sobre o ser fértil, sobre o multiplicar, sendo real ali na sua vida. Ele reconheceu, Abel reconheceu que foi abençoado por Deus. Quando você reconhece que você é abençoado por Deus, você oferta ao Senhor. A primeira oferta alçada, que a primeira oferta voluntária, a primeira oferta voluntária foi de Caim e Abel. Só que há uma diferença nos dois. Há uma diferença, que Caim apresentou apenas parte de sua produção. Agora, Abel ofertou as melhores. Há uma diferença. Houve uma diferença nos dois, na oferta e nos dois, né? Vamos lá. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Olha isso. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Agora, olha que interessante. Deus, primeiramente, ele vai nos aceitar. Primeiramente, ele vai examinar nós. Deus examinou Abel, Deus examinou Caim e viu que a oferta de Caim, ele examinou Caim e viu que a oferta dele não era boa. A oferta é o reflexo da tua vida, irmão. A oferta é o reflexo da tua vida. Se Deus olha para a tua vida e acha graça, a sua oferta vai ser aceita. Agora, se Deus olha para você e não se agrada de você, porque Deus, ele não se importa com a oferta, ele se importa com você. Primeiro, a ótica de Deus é essa, ó, aceitou Abel e a sua oferta. Rejeitou Caim e a sua oferta. Aí lá na frente Jesus vai falar, né? Se você descobrir, se você souber que tem um irmão aí né? O seu irmão tem algo contra você, vai lá, deixa a sua oferta no altar, vai lá, conserta com ele e volte a apresentar a sua oferta. Então, essa daqui é um exemplo de uma oferta voluntária. Não foi Deus que pediu, acredita-se que era um costume já que foi dado pelo pai, Adão, porque assim, quando Adão e Eva saem do jardim, eles vão querer reconquistar a confiança de Deus. Portanto, porque o Espírito Santo ainda estava na vida deles, né? Então, a partir do momento que eles saíram do jardim do Éden, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida deles. E aí eles vão ter que lidar, né, com a velha criatura, com essa, para eles, uma nova criatura que é alimentada pelos desejos do pecado, pelo desejo da carne, desejo da alma é o pecado alimenta, né? E aí eles vão ter que... A nova criatura para Adão e Eva, não era o que nós experimentamos hoje. A nova criatura para eles já era a criatura inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Porque
A criatura, a primeira criação de Deus foi perfeita. Adão, o homem e a mulher era perfeito, ouvia a voz de Deus, se relacionava com Deus, se relacionava com os animais, né? Apenas cultivava o jardim, desfrutava, né? E aí eles saem desse cenário, eles saem desse ambiente de pureza, de perfeição e vai para uma terra amaldiçoada, vai por causa dessa necessidade de querer conhecer o mal, eles vão ver aí essa criatura, vão deparar com essa criatura interior deles que deseja o mal, deseja o pecado, e aí vão começar a descobrir essa luta aí entre a carne e o espírito. O Espírito Santo ainda estava na vida deles, ainda estava na vida deles. E aí Deus viu que Caim ficou furioso. Mas por que o senhor não me aceitou? Por que o senhor aceitou Abel e a oferta dele e não a minha? E aí Deus pergunta para ele. O Senhor perguntou para Caim, por que você está furioso? Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Olha isso. As atitudes de Caim foram reprovadas por Deus. Então, o que me faz pensar, o que nos faz pensar esse versículo é o seguinte, de que Deus, antes de receber a nossa oferta, ele vai olhar para as nossas atitudes, para as nossas ações, antes de receber a oferta. Porque a oferta é um reflexo das suas ações. A oferta de Caim foi um reflexo das ações dele. Por isso que Deus falou aqui para ele. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. Fique atento. Por quê? O pecado está à porta. O pecado está à porta. O pecado vem na porta do coração. Vem bater no coração. A sua espera, o pecado está à porta, a sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Opa! Já temos uma descoberta aqui. O pecado vem à porta, toque, toque, toque. O pecado vem à porta, vem bater na porta do seu coração aí. Né? E aí ele fala, o que Deus fala aqui? O pecado deseja te controlar. E o pecado ele te controla, o pecado te manipula, o pecado quer fazer você de fantoche. Você fica de fantoche na mão do pecado. Fica de fantoche. Porque parece que o pecado é mais forte, parece que o pecado é maior, tem mais força que você. E aí, o que Deus dá um grande ensinamento aqui para Caim. O pecado deseja controlar você, mas é você quem deve dominá-lo. Você tem autoridade. Aí eu aprendo que nós temos autoridade contra o pecado. O pecado não é maior que nós. O pecado é gostoso? É prazeroso? É, por isso que a nossa carne é inclinada para ele. Só que nós temos a autoridade para falar não. Então aí você rouba se você quiser, você mente se você quiser, você engana se você quiser, você adultera se você quiser, você cai em vícios se você quiser, você bebe se você quiser, você fuma se você quiser, você usa drogas se você quiser, você se prostitui se você quiser, você mata se você quiser. Você fala mal dos outros se você quiser, fofoca se você quiser. Todas as maldades que existem na Terra, o ser humano faz porque ele quer. Agora, não tem como negar que o pecado, ele quer controlar você, quer controlar a tua vida. O pecado tem uma força? Tem.
Mas Deus deu uma força maior para o ser humano de dominar, domine sobre esse desejo maligno que está no teu coração. É isso que Deus está falando para Caim. E aí Caim vai dar ouvido para Deus? Não, Caim ficou revoltado com aquela situação que ele estava vivendo, porque não cabia na mente dele que o irmão foi escolhido e ele não cabia na mente dele. E aí algo ruim vem no coração de Caim. Caim sugeriu ao seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o que estava querendo dominar o coração, querendo controlar o coração e a mente de Caim? O desejo de vingança, o desejo de morte, de matar, de querer se vingar. Sabe? Se eu matar ele, eu vou ser aceito por Deus. Ou se eu matar ele, Deus não vai mais escolher ele nem a oferta, Deus vai me escolher, vai escolher a minha oferta. Eu não vou ter que competir com ninguém. Muitas pessoas são assim, dentro de empresas. Prefere prejudicar a pessoa, prejudicar o irmão, o funcionário, prefere prejudicar outros para querer se engrandecer. Só que a justiça vem. Uma coisa que é real e que nós vamos aprender na Bíblia é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. E a colheita é maior que a semeadura. A colheita é maior. Você precisa de apenas uma semente para plantar um pomar de laranja. Apenas uma semente. Mas quantas laranjas há num pomar? Há num pé de laranja? Quantas laranjas tem? E quantas sementes tem dentro de um fruto? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tome cuidado com a semeadura. Tome cuidado, porque a colheita é farta. Se você semear vento, você vai colher tempestade. Se você semear morte, olha o que vai acontecer. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Olha só a maldade e a falta de temor que estava em Caim. Porque quando você comete um pecado, você perde o temor a Deus. E o que está acontecendo nos dias de hoje é isso: as pessoas perderam o temor a Deus. Pessoas que brincam com Deus, com a sua palavra, pessoas que zombam das coisas de Deus, perderam o temor. E isso é consequência de um ato de pecado. Você cometeu um pecado, você perdeu o temor a Deus. E aí aqui está, a gente precisa tomar cuidado, porque o homem que teme a Deus é amplamente abençoado, mas aquele que o afronta cairá em ruína. Aquele que afronta a Deus cairá em ruína. E foi o que aconteceu aqui, ó. Vamos lá. Então Deus disse: o que você fez? Ouça. O sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Ai, meu Deus. Olha isso. Isso é muito grave. Na terra aonde você cometeu o assassinato, o homicídio, aonde você matou seu irmão, essa terra será amaldiçoada.
essa terra será amaldiçoada, porque você derramou o sangue do seu irmão na terra, a terra que você derramou o sangue, essa mesma terra será amaldiçoada. Mais uma vez a terra foi amaldiçoada por causa do homicídio. A terra já estava produzindo espinhos e ervas daninhas, agora a terra já está amaldiçoada. O que vai acontecer? A terra que era para ser fértil não vai ser mais fértil. A terra não vai gerar vida. Não vai ter vida na terra, porque o sangue foi derramado e o sangue é vida. O sangue é vida. E aí foi derramado, e aí, agora a terra, olha, o próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão é esse mesmo que vai te amaldiçoar. Quer dizer, tudo que Caim fizesse a partir daquele dia, daquele momento, na terra, a terra não poderia dar nada para ele. A terra não ia dar nada. A única coisa que a terra ia dar para ele era a morte. Ele plantasse, não ia ter colheita. Não ia vingar. Poderia até crescer a árvore, poderia, mas ia crescer uma árvore seca, com morte. E aí, muitas pessoas não prosperam na vida porque matam, cometem homicídios em seu coração. Muitas das vezes você pensa mal de alguém, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da igreja, seja na tua casa, no meio da tua parentela. Você pensa mal, e quando você pensa mal, você já está matando. Quando você tem mágoa de alguém, presta atenção. Quando você tem mágoa de alguém, você não prospera. A terra não responde. A terra é amaldiçoada. Se você tem mágoa de alguém, se você tem indiferença com alguém, se conserte. Se conserte, porque é muito sério isso. A terra não vai te abençoar. A terra não vai abençoar aquele que derrama sangue, aquele que suspeita mal, aquele que deseja mal. Talvez você não sabe porque as portas não se abrem, talvez você não sabe porque não multiplica, não há uma multiplicação de recursos na tua vida. É porque a terra está respondendo quem realmente você é. E é terrível, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, deixar Ele tratar conosco. Vamos lá. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. Olha isso. Aqui fala de escassez. Se uma pessoa é escassa, é porque tem alguma coisa errada com ela. Tem mágoa, suspeita mal, fala mal. A pessoa que fala mal de seu irmão está matando o seu irmão no seu coração. E aí, quando essa pessoa mata o teu irmão, o que vai acontecer? Ela vai ser amaldiçoada. Ela não vai ter colheita. Ela não vai ter boas colheitas. Por mais que ela se esforce, pode ir para a igreja todo dia, pode orar, jejuar, ler a Bíblia, enquanto não liberar essa pessoa, essa mágoa, esse rancor que você tem, ou que a pessoa tem no seu coração, não vai prosperar, não vai ter boas colheitas. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Olha isso. Olha isso. Caim, ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Ele era um homem que conhecia a voz de Deus. Ele não era um estrangeiro. Não, ele conhecia a voz de Deus, ouvia a voz de Deus
e respondia a Deus. Ele não era qualquer um. Presta atenção. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais. Meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Olha o que ele falou para Deus. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Um sinal, Deus colocou um sinal na pele, no corpo de Caim, para que todo aquele que vesse entendesse que ele era intocável. Que se alguém tocasse nele no intuito de matar, seria amaldiçoado 7 vezes mais. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Então ele pode ter se estabelecido lá, mas a terra já não ia responder mais à ação dele, com boas colheitas, né? E aqui no versículo 17, nós vamos ver sobre sobre os descendentes dele. Né? Porque se ele é amaldiçoado, toda a sua descendência também é amaldiçoada, irmãos. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, com seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusalém. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zila. Ada deu à luz Jabal. Ele foi precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Já veio ali, já começou a vir os dons, os talentos, as vocações que os homens teriam. Deus pela sua infinita misericórdia, coloca um senso de missão, de propósito dentro de um homem, um talento, um dom, para ele manifestar, para ele crescer, para ele multiplicar, para ele manifestar a vontade de Deus. Porque sempre foi essa multiplicação. Sejam férteis e multipliquem-se. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Está falando aqui daqueles que tinham dons, dos músicos. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e de ferro. Olha a sabedoria que Deus deu para este homem, criar ferramenta. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer. Mulheres de Lameque, matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Ele cometeu um duplo homicídio. Ele era mais maldoso que Caim. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. E ainda deboche ainda. Era um cara imponente. Era um homem imponente, perigoso, né? Orgulhoso, porque cometeu um duplo homicídio. Um homem
que tinha uma maldade terrível no coração. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho, chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Oh, glória! Que maravilha! Como que o ser humano iria invocar o nome do Senhor? Com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo não tinha sido tirado deles ainda. O Espírito Santo estava ainda no ser humano, mas ainda a maldade era muito grande. O homem estava inclinado para o mal. Mas ainda nessa época de Sete, nessa época de Enos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Eles começaram a buscar a face de Deus, porque eles estavam vendo que o cenário já estava caótico. Adão teve relações. Não, do capítulo 5, no verso 1, este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Seres humanos, humanidade. Aí vai vir a genealogia de Adão a Noé, que são 12 gerações. São 12 gerações de Adão a Noé, de Noé a Abraão, né? E isso, sobre a genealogia, nós vemos lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, fala da genealogia, 42 gerações para Jesus Cristo vir, não é? Vamos lá. No verso 3 do capítulo 5, vai falar sobre a genealogia de Adão. Aos 130 anos, não dá para acreditar, que um homem de 130 anos vai ter relação com a sua esposa e vai gerar filhos, Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Olha só a referência paterna. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos. E teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Só que você vê, 130 anos para você ter outro filho. 130 anos para você ter outro filho. Após ter Caim e Abel. É muito tempo, É muito tempo. Mas os homens viviam muitos anos. Muitos anos. E é terrível, porque o nível de maldade perdura por muito tempo. Na vida daquele homem, daquela mulher, daquela geração, a maldade perdura por muito tempo. E eles precisavam buscar Deus para melhorar essa situação. E foi caindo, Adão teve Sete com 130 anos. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Foi multiplicando aquilo que Deus, aquilo que estava no propósito de Deus, que a humanidade se multiplicasse, que o ser humano fossem férteis e multiplicasse. E Sete viveu 912 anos. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e foi diminuindo. Se for parar para analisar essa genealogia, você vai ver que os homens
começaram a ter filhos mais cedo. Aos 70 anos, e Enos viveu 905 anos. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, ó, vai caindo. Maalalel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Quase um milênio, gente. É muito tempo. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Então, Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. E a vida de um homem que anda com Deus é totalmente diferente. A vida de uma mulher que anda com Deus é diferenciada. É muito diferenciada. Tanto é que Enoque ele viveu 365 anos andando em comunhão com Deus até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Foi arrebatado. Ele andava tanto com Deus e representava tanto Deus nessa terra, que o nível de santidade e pureza que tinha na vida de Enoque era incompatível com o momento que a terra estava passando, que a humanidade estava vivendo. A humanidade estava caída. O nível de maldade era muito grande. E Enoque andou com Deus, fez o oposto. O oposto, andou na contramão daquela humanidade, andou na contramão do mundo. Isso é andar na contramão do mundo. Um homem ou uma mulher que anda com Deus anda na contramão da humanidade, anda na contramão do mundo. E aí Deus levou para junto de si, porque Deus olhou para Enoque, para a vida de Enoque e viu: cara, a terra não te merece, essa humanidade não merece você no meio deles. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos. Meu amigo, tu é velho. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou de Noé, pois disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas. Então, o nome Noé significa alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Né? O Senhor amaldiçoou porque o homem desobedeceu. Né? É engraçado, né, que o ser humano ele comete os erros e ele culpa Deus. Como se a consequência do pecado fosse culpa de Deus. Tudo que nós semear, nós vamos colher. E a colheita é por causa da nossa semeadura. Uma vez que eu não coloco Deus na frente das minhas decisões, o resultado é inteiramente culpa minha. Agora, quando eu coloco Deus à frente, quando eu peço orientação para Deus de atitudes, de decisões,
que precisam ser tomadas, Deus ele garante a vitória. Deus ele garante o sucesso quando você está no centro da vontade dele. Por isso que é importante nós pararmos antes de tomar uma atitude, uma decisão, nós orar, nós consultar a Deus e nós esperar a resposta. Nós esperar a resposta vem. O silêncio de Deus é uma resposta. E o silêncio de Deus não é um sim. Muitas das vezes, o silêncio de Deus é um não e com aquele intuito de só te observar, ver o que você vai fazer. Se você vai dar o passo sem a direção dele, porque ele está em silêncio, tem um motivo dele estar em silêncio. Às vezes, Deus já até falou, já te deu a resposta, você ignorou. E aí, por ignorar, você nem lembra mais, mas ele já te deu a resposta, então ele fica em silêncio. Eu não vou responder ela 2 vezes. Eu não vou responder ele 2 vezes, dar a mesma resposta para ele. E muitas das vezes, irmãos, Deus fala conosco e nós fica pedindo confirmação, confirmação, confirmação. Isso é sinal de incredulidade. Isso é sinal de incredulidade. Dúvida. Quando Deus fala com você tem dúvida, então tem coisa errada. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. O filho conhece a voz do seu pai. Então tem coisa errada aí. Ou você está afastado, muito afastado de Deus, ou você tem medo. E no amor não há medo. Antes, o perfeito amor que vem do Pai lança fora todo medo, toda incerteza, toda insegurança. Não resiste à presença de Deus. Se Deus está na tua vida, não tem espaço para medo, não tem espaço para incerteza, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para incredulidade. Não tem espaço para isso, irmãos. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos, teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, meio século, meio milênio, 5 séculos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Não cabe na minha mente. Eu acho que também não cabe na sua. Um homem de 500 anos ter vigor para ter filho. E não só para ter filho. Não só para ter filho, para construir uma arca. Um homem de 500 anos para ter filho e construir uma arca. Tem que ter muita saúde. É uma saúde, é uma experiência que nós não sabemos. Hoje o ser humano com 90, no máximo 100 anos, ele já partiu. Mas naquela época os homens viviam muito tempo. Viviam muito tempo. Porque Deus queria que eles multiplicassem. E precisa de tempo para você multiplicar. Imagine quantos filhos, a Bíblia não fala quantos filhos. Adão, o primeiro homem, aí Adão e Eva teve. Falou que gerou filhos e filhas, então, mas a ordem era o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. Então precisava de tempo para multiplicar, porque uma gestação leva em torno aí de 40 a 42 semanas. Vamos lá. Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará
os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Você vê, o Espírito Santo morava dentro, habitava dentro dos homens. E aqui está falando dos filhos de Deus. E eu acredito, há dois viés aí de ensinamentos. Uns acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que tiveram relações sexuais com as mulheres, que particularmente eu não acredito, porque um anjo é um ser espiritual, né? E embora tenha uma qualidade de anjos que consegue vir em forma humana, que nós vamos ver isso mais para frente, nos próximos capítulos, mas ter relação sexual precisa de sêmen, precisa de ter uma semente, né? E o anjo não tem sêmen, o anjo não tem sexo, o anjo é um ser assexuado. Tanto é que Jesus, ele respondeu essa teoria falando de que lá no céu não tem casamento, né? Nosso corpo será semelhante ao corpo dos anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Então, quer dizer, não tem relação sexual, né? Eu também não acredito nessa teoria de que esses filhos de Deus aqui seriam anjos caídos, né? Anjos caídos que vieram com Lúcifer, né? Que vieram com o diabo, foram lançados do céu após a rebelião de Lúcifer, foram lançados na terra, né? Juntamente com Lúcifer, e algumas dessa classe de anjos teriam se relacionado com mulheres, né? Eu não acredito. Eu acredito sim que um espírito maligno pode se apoderar, que o espírito maligno nada mais é que um anjo caído. Um anjo caído pode tomar conta de um corpo de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, para ter relação sexual. Isso eu acredito, né? Que aí a gente vai ver lá, lá no Novo Testamento, o processo de libertação que Jesus ensinou, os trabalhos de libertação que Jesus ensinou, homens jovens que eram aprisionados por demônios, fala do Gadareno, né? O endemoniado de Gadara, que demônios, uma legião de demônios vinha nele e ele morava nos sepulcros, era forte, era uma força que não vinha dele, uma força que vinha, né, sobrenatural. Então, assim, eu acredito que esses anjos caídos poderiam ter tomado conta, tomado posse do corpo dos homens, né? Agora, acreditar que um anjo, né, ter relação sexual com mulheres não é fora de hipóteses, porque Jesus já deixou bem claro, Jesus já rebateu essa teoria, né? Jesus já rebateu isso, falando que os anjos quando nós chegarmos no reino dos céus, nós vamos ter o corpo semelhante ao de anjos, né? O corpo espiritual, que não tem relação sexual. Não é macho nem fêmea, é um ser assexuado. Amém? Vamos lá. E aí, os filhos de Deus, que eu acredito que era da descendência, né, de Sete, era uma descendência que buscava a Deus, que começou a buscar a Deus. Aí quando você começa a buscar a Deus, você fica semelhante ao Altíssimo, né? Por isso que eu acredito aqui que os filhos de Deus eram toda aquela geração que estava buscando a Deus, né? Que estava fazendo sacrifícios a Deus. E aí eles olham, cobiçam as mulheres dos filhos dos homens, que são mulheres malignas,
né? São mulheres que não temiam a Deus, que não estavam buscando a Deus, que não fazia parte daquela cultura que aqueles homens tinham, de buscar a Deus. Homens, e aí nós podemos aprender o quê? Nesse contexto aqui, nessa história aqui, sobre julgo desigual. Um homem que busca a Deus ter uma mulher, encontrar nessa vida uma mulher que não teme a Deus, uma mulher que não busca a Deus, uma mulher que não tem temor a Deus. É um julgo desigual. Também, ao contrário, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que busca o Senhor, que lê a palavra, que ora, que tem comunhão com Deus, que pratica os princípios da palavra, se relacionar com um homem que não tem temor a Deus, não busca a Deus, não ouve a Deus, não tem experiências com o Senhor, não respeita princípios. É terrível, é julgo desigual. Então, eu acredito que o escritor tem deixado isso bem claro aqui, nos ensina sobre o jugo. E o jugo desigual foi um ensinamento dado por Deus a Paulo, e Paulo ele exorta a igreja para que os irmãos não tenha essa atitude ruim de buscar lá fora, sendo que aqui dentro tem. Dentro do rebanho de Deus tem mulheres, dentro do rebanho de Deus tem homens. Tem homens que servem a Deus, tem mulheres que servem a Deus, porque vai lá no mundo, na onde as pessoas estão cegas do pecado, a maldade está instalada no coração, porque vai lá buscar uma parceira ou um parceiro? Busque ao Senhor, peça a Deus, e Deus, com certeza, lhe colocará a pessoa correta, a pessoa que segue os mesmos princípios que você, a pessoa que teme a Deus, né? Então é isso, irmãos, vamos lá. E tomaram para si essas mulheres, porque elas eram bonitas, se casaram com elas, e aí o Senhor fala: meu espírito não vai tolerar, meu espírito é santo, não vai tolerar os humanos por muito tempo. Naqueles dias, por algum tempo depois, havia na terra gigantes. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Olha só, haviam gigantes, né? E aí vem um nome, né, para esses gigantes, os nefilins. Nefilins eram gigantes, eram guerreiros, eram fortes, eram monstros. Por isso que o jugo desigual faz você gerar um monstro. Verdade, faz você gerar um monstro. O jugo desigual fez gigantes vir na terra. Meu Deus. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Deus viu aonde o ser humano parou, aonde a humanidade parou, tamanha maldade. Homens possessos por demônios, tendo relações sexuais, julgo desigual, até aqueles que buscaram a face de Deus, aqueles que estavam buscando o conhecimento de Deus, se corromperam. E não tinha mediador entre Deus e os homens. O Espírito Santo estava ali para ajudar o ser humano como ajuda hoje. Mas hoje o Espírito Santo nos leva até a cruz, nos leva até Jesus.
Naquela época, o Espírito Santo levava até o Altíssimo, até o Deus, até o Pai. Não tinha um mediador, não tinha um advogado, não tinha quem mediasse, quem estivesse junto ao Pai intercedendo. Era inteiramente o Espírito Santo, um trabalho duro, né? Um trabalho, não tinha arrependimento, o Espírito Santo não poderia, naquele momento, gerar o arrependimento. Como que vai ter arrependimento? Não tinha consciência do pecado, né? Precisava de um mediador, precisava de alguém que pagasse toda essa dívida, essa culpa, esse pecado que o homem não conseguia pagar, o homem não conseguia passar por cima. Por isso que Jesus veio. 120 anos foi o tempo determinado da existência do homem. E aí, Deus ele se arrependeu de ter criado o homem, não porque ele não sabia que isso iria acontecer, mas pelo ponto que chegou. Pelo ponto que chegou. E causou uma imensa tristeza no Senhor. E o Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me. 2 vezes Deus fala de arrependimento, que ele se arrependeu de ter criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Em meio àquela humanidade caída, em meio àquela humanidade corrompida pelo pecado, pela maldade, ainda existia um homem que chamou a atenção no meio daquela sujeira, existia uma luzinha, uma luz brilhando. No meio daquela escuridão total da humanidade, existia um homem que brilhava, existia uma luz ali que brilhava. E essa luz estava na vida de Noé. Noé acha graça diante de Deus. Noé era um homem temente a Deus, era um homem que buscava a Deus, era um homem que praticava a justiça de Deus, um homem que obedecia aos mandamentos de Deus que nessa época era posto no coração. Não era em tábuas de pedra ainda não. Era pelo Espírito Santo. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora. Cubra ela por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento. Olha isso, 22 metros e meio de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca.
Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. A primeira aliança que Deus faz, então, com o homem. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea. Aí, ó, a referência de casal para Deus é macho e fêmea. Não é macho, macho, fêmea, fêmea. Casal. Para Deus, ó, leve na arca com você um casal, macho e fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você. Virá até ele, ele não vai atrás, virá até ele. Para que os mantenham com vida, cuide bem, para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Olha que interessante. Deus ele passa as medidas exatas para Noé. As medidas exatas. E aí me faz pensar que o nosso Deus, ele é detalhista. O nosso Deus, ele gosta de detalhes. Existe uma riqueza dos detalhes. E quando nós paramos para contemplar, quando nós tiramos um dia, né, o 7º dia, o sábado, né, quando nós tiramos um dia para contemplar, o que Deus espera de nós? Que olhamos para os detalhes e enxergamos nos detalhes a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus, as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor, muitas das vezes está nos detalhes e nós não conseguimos ver. Talvez você tenha buscado tanto um milagre, tanto feito campanha, buscando uma mudança, uma restauração, mas Deus até já começou a fazer na tua vida e você não se deu conta ainda. Porque Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que age nos mínimos detalhes. Ele é um Deus detalhista. Ele é um Deus que passa medidas exatas e espera de nós o que? A obediência. Deus espera de nós a obediência. Deus espera de nós ouvi-lo e obedecer. Que você venha a enxergar o que Deus tem feito em sua vida. Para pensar. Para pensar e reflita. Reflita nessa manhã, nessa tarde, eu não sei que período você vai, esse vídeo vai chegar até você. Mas tira um momento para refletir e olhe nos detalhes e veja se Deus não está agindo em tua vida. E veja se Deus não está agindo em teu favor. Porque se você olhar para os detalhes, você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a manifestação de Deus. Talvez o que você espera é uma coisa grandiosa, mas seja grato pelas coisas pequenas que Deus tem feito. Seja grato
pelos detalhes, pelo ar que você respira, pela visão que você tem, pela audição. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. Mais gratos a Deus. Amém, irmãos? Por hoje é só. E a minha oração é que, de alguma forma, a palavra de Deus venha mudar a tua vida. Mudar a tua vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder de mudar a vida do ser humano. Desde que o ser humano abra mão do seu eu. Desde que o ser humano, ele aceite a correção, o agir, a forma, as movimentações que Deus proporciona. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Hoje, eu vou passar para vocês, aí na descrição do vídeo, eu vou colocar os 2 e-books que eu escrevi. Estou escrevendo o terceiro já, e eu vou escrever também, ao final desse processo da leitura bíblica, eu vou também escrever um livro, compartilhando com vocês a minha experiência, né, ao longo dessas 52 semanas, que vai dar 317 dias aí, escrevendo, né? 317 dias vividos aí, compartilhando, falando com vocês, compartilhando a palavra. E vai ser um livro, vai sair um livro aí desse período de 317 dias. Mas eu vou colocar aí na descrição do vídeo meu e-book. Você que sofre de ansiedade, você que com crise de ansiedade, eu já passei por isso. E eu consegui vencer as crises de ansiedade que veio, a ansiedade que veio, tomou conta do coração. Terrível. Quem sofre de ansiedade sabe o que eu estou falando, é terrível, não é fácil. Crises de ansiedade é terrível. E eu escrevi um e-book. E eu vou deixar na descrição o link aí. Compra, adquira o seu e-book, ajuda essa obra, esse ministério a crescer. Tem outro também e-book que eu escrevi contando um pouquinho sobre como eu conhecia Deus, a minha trajetória, a minha caminhada com Deus ao longo desses 7 anos, servindo de fato a Deus. Tá escrito, o livro se chama Crucificando o Meu Eu. Vou deixar também aí na descrição do vídeo esses 2 e-books. Adquira o seu e-book também, compartilha essa live, setinha, toque no sininho e se inscreva no meu canal. A partir do momento que tiver 50 inscritos no meu canal, o YouTube vai liberar para mim fazer ao vivo a live. Aí vai ser melhor, vai ser legal, vai ser bacana e vai ser bênção do alto. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos aí dando sequência à leitura da palavra de Deus.